fazendo ideologização, picaretagem com a bandeira da segurança pública. Eu chamo de picaretagem porque é meramente retórico. Quando eu cheguei no Ministério da Justiça e Segurança Pública, havia mais de 3 bilhões de reais parados. 3 bilhões de reais que efetivamente não chegaram aos estados, aos municípios. Isso é cuidar da segurança pública? Então, esse pessoal ficava na retórica, na internet, nas lives, nos cercadinhos da vida, e o dinheiro parado. Então, a primeira diferença é essa: busca de efetividade. Nada do que eu estou falando aqui é papel ou ideologia para ganhar voto, é ideologia barata. Então, é uma diferença entre você ter apenas uma retórica punitivista e você ter uma prática coerente. E essa prática coerente é marcada por 2 eixos. Primeiro, casamento de prevenção com repressão. Então, não é essa ideia de que vai dar uma arma para cada cidadão e vai diminuir criminalidade. Esse é um discurso desrespeitoso com as polícias, inclusive. Nós confiamos nas polícias. Arma nas mãos certas. Então, Rubens, essa é uma diferença fundamental. Prevenção, repressão. Prevenção com políticas sociais e prevenção com políticas específicas de segurança. E o segundo eixo, a repressão é proporcional à gravidade da conduta. Então, não é para sair matando todo mundo, não é para achar que apenas encarcerando metade do Brasil você vai resolver o problema da criminalidade. Porque se fosse isso, já tinha resolvido. Então, você tem que ter proporcionalidade em relação à gravidade da conduta. Se alguém entra numa escola e ataca uma criança, isso é gravíssimo. A punição tem que ser grave. Se você tem um crime sem violência, sem grave ameaça à pessoa, você pode usar pena alternativa. E quando você encarcera uma pessoa, você tem que cuidar dela, para proteger a família dela e para proteger a sociedade. Então, são diferenças fundamentais. Nós não estamos fazendo demagogia com segurança pública. E essa gente fez isso esses anos todos, desrespeitando as polícias, na prática, negando valorização às polícias, e nós estamos corrigindo esse rumo com uma política nacional de segurança pública que se assenta nesses eixos. E, com certeza, essa parceria com o Estado de Goiás é um exemplo de uma política séria, de uma política que é para todos. De fato, respeitamos críticas que são feitas por colegas do direito. Sabíamos que essas críticas viriam, mas nós estamos trabalhando em uma nova legislação. Houve a revogação da Lei de Segurança Nacional, nós temos um capítulo do Código Penal chamado Crimes contra o Estado Democrático de Direito, tivemos os eventos terroristas e de vandalismo do dia 8 de janeiro, ameaças concretas, por exemplo, explodir o aeroporto de Brasília, como no dia 24 de dezembro, dia do Natal do ano passado. Então, nós precisamos olhar a realidade. Então, não se trata de reeditar a Lei de Segurança Nacional, mas adequar esse capítulo do Código Penal relativo aos crimes contra o Estado Democrático de Direito à gravidade dessa gente que continua por aí. O presidente Lula, aliás, destacou isso com muita propriedade no domingo, num discurso no Sindicato de São Bernardo do Campo, quando ele menciona que, infelizmente, essas pessoas podem estar mais recolhidas, mas continuam ameaçando, planejando ou incitando mesmo ataques que não são ataques contra as pessoas, são ataques contra a sociedade. Porque, veja, um ministro do Supremo, por exemplo, para julgar, ele precisa ter tranquilidade. Se ele estiver pressionado, coagido, ameaçado, ele ou sua família, é claro que ele não vai exercer bem a sua função. E quem perde ele, não, ele vai receber o salário dele normalmente. Quem perde é a sociedade. Por isso, a necessidade dessa revisão da legislação. Nós mandamos esse projeto, Paulo, e aí há pessoas que dizem assim: mas uma pena de 20 a 40 anos para quem matar o presidente da República é uma pena alta. Mas o que pode ser mais grave do que uma pessoa, para dar um golpe de Estado, matar, assassinar o presidente da República? E essa pena de 20 a 40 é alta mesmo, diante da gravidade da conduta. Nós não podemos banalizar o crime.
Veja que quando houve aquele atentado à vida do ex-presidente Ronald Reagan nos Estados Unidos, houve uma punição, havia um debate sobre imputabilidade, semi-imputabilidade do autor do crime, mas o certo é que ficou mais de 40 anos com privação da liberdade, foi solto agora, 42 anos depois. Então eu não defendo punitivismo, eu não defendo olho por olho, dente por dente, mas eu defendo a proporcionalidade. E aí, Paulo, o Congresso vai examinar. Agradeço a tua pergunta, mas Minas Gerais, com a sua grande tradição, desde do grande líder brasileiro, um dos nossos patriarcas, um dos nossos patrimônios históricos imateriais, o grande Tiradentes, a sua imagem, a sua memória, sabe o valor da liberdade. Então, essa é a razão pela qual o presidente enviou esses projetos. Vamos debater com os deputados e senadores no Congresso Nacional. Karine, nos últimos anos, sem nenhuma regulamentação. Então, você tem clubes de tiro sérios, clubes de tiro que, de fato, se dedicam à atividade esportiva. Infelizmente, na ausência de fiscalização, por trás de atividades legais, se implantaram atividades ilegais, criminosas, desviando armas, vendendo armas para quem? Para as quadrilhas. Nós estamos aqui desde o início falando de quê? De organização criminosa, de facção. E onde essas facções conseguem as suas armas? Elas vão na loja e compram? Não. Tem o contrabando, claro, nas fronteiras, nos portos, que é uma área que nós estamos atuando, mas também tem esse desvio de gente que diz que compra arma porque é caçador e, na verdade, aluga arma para a facção. Toda semana sai notícia disso. Nós aprendemos, a Polícia Federal aprendeu no Rio de Janeiro, numa só cidade, mais de 1.000 armas que iriam para onde? Para o crime organizado. Então, nós estamos preocupados com essa situação dos clubes de tiro, que não cumprem a lei. Então, a diretriz do presidente vai ser cumprida com o novo decreto que ele editou. Tem muita gente reclamando, eu lamento, porque são pessoas que fazem um discurso falso de defesa da liberdade. Existe liberdade de matar? Existe liberdade para cometer crime? Existe liberdade para fraudar, para desviar arma para quadrilha? Não, que liberdade é essa? Então, o presidente tem alertado isso para separar o joio do trigo. Então, quem é colecionador de verdade, ok. Caçador, atirador, esportivo, muito bem. É uma atividade legítima. Agora, o presidente deu essa diretriz e nós vamos cumprir para intensificar a fiscalização nos clubes de tiro, e aqueles que não cumprem a lei, obviamente, serão fechados. Ou seja, então, inicialmente, a ideia não é acabar, é ficar de olho em quem trabalha sério e em quem não. Regulamentar e fiscalizar. E com isso, nós sabemos que progressivamente vamos afastar do mercado os maus profissionais. E já comuniquei na ocasião ao governador Renato Casagrande que mandaríamos, como de fato o presidente Lula enviou, um projeto de lei que transforma homicídios ou lesões corporais graves em escolas como crimes hediondos. Com isso, você tem uma resposta penal mais proporcional em relação à gravidade do crime. Quando você fala do endurecimento, Letícia, é nesse sentido. Se você tem um crime grave que aflige as famílias, que causa danos realmente hediondos, você tem que mudar a lei para adequar à realidade. Então, não se trata, como às vezes é abordado, de uma espécie de punitivismo. Não, nós estamos buscando a ponderação. E na ponderação você faz uma gradação. Se você tem uma conduta ilícita leve, a resposta penal tem que ser flexível. Se você chega a uma situação em que há um ataque sistêmico, engendrado pela internet muitas vezes, para matar crianças, para agredir professores, é claro que o Congresso Nacional, mediante a proposta do presidente Lula, tem essa possibilidade de tornar um regime penal mais adequado. Além disso, o trabalho muito importante, Letícia, com as plataformas de internet. Nós avançamos muito de abril para cá. O Laboratório de Crimes Cibernéticos, organizado pelo Ministério da Justiça, tem a participação de todos os estados,
tanto na investigação quanto na prevenção. Nós podemos dizer nesse momento que salvamos milhares de vidas, prevenindo, impedindo ataques mediante investigações, e o trabalho agora preventivo com a reunião que nós estamos fazendo a partir de uma portaria que eu editei com as plataformas. Recentemente, por exemplo, há 10 dias atrás, a plataforma Discord reuniu conosco. O Google havia reunido, Meta, Twitter, todas essas plataformas que são mais conhecidas, exatamente para que haja códigos de conduta que consigam também filtrar a aglomeração, a agregação de neonazistas, de nazistas que ficam instrumentalizando crianças e adolescentes para a perpetração desses graves crimes, de modo, Letícia, que você pode ter a certeza que é uma prioridade máxima do governo liderado pelo presidente Lula.